E o Corinthians é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. No vídeo de hoje do canal do Nicola, tudo sobre a vitória por 4-1 em cima da Inter de Limeira. Quero falar também sobre o São Paulo, que acaba de renovar mais um contrato, novamente com um belo reajuste. Novidade sobre Fernandinho, que deve permanecer no Manchester City. Grande novidade divulgada ao longo da terça-feira. Para completar, falo ainda sobre Renato Gaúcho e propostas recebidas desde que ele deixou o Grêmio. Tem novidades sobre o Aleph Manga. Apresentação não das melhores com a camisa do Goiás. E vou falar ainda sobre o artilheiro do Campeonato Paulista, cheio de ofertas de times da Série A e também, principalmente, da Série B. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo falando a respeito do artilheiro do Campeonato Paulista, Bruno Mezenga. 8 gols marcados em 11 partidas com a camisa da Ferroviária. E ao que tudo indica, ele não ficará para a disputa da Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Mezenga, que foi revelado no Flamengo, tem sondagens de vários clubes do futebol brasileiro. De acordo com um representante do jogador, o Juliano Bertolucci, o escritório do Bertolucci é quem cuida da carreira do Mezenga, foram pelo menos 10 sondagens nos últimos dias. Boa parte delas de times da Série B, embora também existam algumas coisas da Série A. O que eu consegui apurar que entre os times da Série B, Vasco, CRB e Goiás, tiveram interesse. É provável que o Goiás até tenha descartado a contratação do Mezenga depois da confirmação do Aleph Manga, de quem eu vou falar daqui a pouquinho. De qualquer maneira, o Bruno Mezenga vem fazendo boa temporada, jogador de 29 anos de idade, melhor, 32 anos de idade, tô tirando 3 anos da idade dele, que já passou, depois de ter sido revelado pelo Flamengo, passou pela Turquia, pela Polônia, pela Sérvia e pela Tailândia. O contrato dele com a Ferroviária só termina em maio do ano que vem, e a Ferroviária topa abrir mão do jogador desde que exista alguma compensação financeira. Esse assunto deve ser melhor tratado a partir da próxima semana. Vale a lembrança de que a Ferroviária segue viva no Campeonato Paulista e enfrenta o São Paulo na próxima sexta-feira no Morumbi, valendo vaga nas semifinais do Campeonato Estadual. Bora falar agora sim sobre o Aleph Manga, que pertencia ao Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca com 9 gols. O Aleph Manga foi emprestado ao Goiás até dezembro. R$500 mil foi o valor do repasse. Se o Goiás quiser ficar com o jogador em definitivo, vai ter de desembolsar R$1.300.000, que vão equivaler a 50% dos direitos econômicos. O Aleph Manga foi apresentado nessa terça-feira como novo jogador do Goiás e acabou pisando no tomate. Dá uma olhada na frase do novo atacante do Goiás para a Série B. Abre aspas. Espero que eu possa fazer um grande campeonato aqui para sair para um clube grande, poder ir para fora do país e ajudar minha família e as pessoas que estão me ajudando. Fecha aspas. O que incomodou demais o torcedor do Goiás e repercutiu muito nas redes sociais foi essa frase do quero sair daqui para um clube grande. Até o Valtão, que fez história com a camisa do Goiás, não gostou e tuitou, falando alguma coisa com o Goiás é time grande sim, viu? Tirando esse pequeno pedaço da frase, dá para dizer que o Aleph Manga se fez entender ao longo da entrevista coletiva. Ele fala em outro pedaço, por exemplo, abre aspas, só eu sei o que passei para estar aqui hoje. Estou muito feliz de vestir essa camisa. Podem ter certeza que vai ter garra, vai ter determinação, espero ajudar o Goiás dentro de campo. Ele diz o que precisa ser dito, mas essa pequena frase do se mudar para um clube grande que acabou não repercutindo muito bem. Queria que você deixasse no espaço para comentários a sua opinião. Passa, tudo tranquilo, faz parte, ou é o tipo da coisa que já começa queimando o filme do jogador? E também queria que você falasse a respeito do que você acha a respeito de Aleph Manga, beleza? Bom, bora falar agora a respeito de Renato Gaúcho, ex-treinador do Grêmio, pediu demissão, foi demitido, cada um diz uma coisa, eu tenho a informação de que ele foi demitido em 15 de abril. Desde então já teve 3 propostas. A revelação foi feita pelo próprio Renato Gaúcho em entrevista ao Bem Amigos, programa do Sport TV na noite dessa segunda-feira. Ele disse o seguinte, abre aspas, tive propostas de Singapura e Dubai que eram valores muito altos, altíssimos. Tive proposta mais recente antes de renovar meu contrato do Atlético Mineiro. Antes de renovar com o Grêmio, o Atlético o procurou. E na semana passada com o Santos, fecha aspas. Ele falou bastante a respeito da oferta do Santos. Disse que o presidente Andrés Rueda telefonou para ele, eles conversaram. O Renato disse que queria descansar, passar um tempo com a família, com os amigos, e o Rueda permitiu ou cogitou até a possibilidade de dar um mês para que o Renato assumisse de fato o Santos.
O Renato pensou, repensou e avaliou que não seria bacana nem para o Santos nem para ele quebrar essa sequência de descansos e fazer essa promessa de voltar em um mês. A verdade é que o Renato Gaúcho espera por clubes que possam estar mais bem estruturados do ponto de vista financeiro e até técnico. O Santos enfrenta enormes dificuldades. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que foi depois da desistência, do não que o Renato Gaúcho deu ao Santos, que o Peixe acabou fechando com o Fernando Diniz. O Renato Gaúcho era o plano A. O Fernando Diniz acabou aparecendo como plano B em substituição ao Ariel Holan. Também te contei nessa segunda-feira a respeito dos salários. Nessa segunda não, na manhã dessa terça-feira, sobre o salário do Fernando Diniz e sua comissão técnica, vão custar muito mais barato do que certamente custariam Renato Gaúcho e seus auxiliares. Bora falar agora a respeito de Fernandinho. Volante, 36 anos de idade, não deixou saudade pra ninguém na seleção brasileira, mas no Manchester City vai muito bem, obrigado. É inclusive o capitão do time do Guardiola desde a saída do David Silva. Do Davi Silva, o espanhol, que foi muito grande com vestindo a camisa do Manchester City. Existia informação na própria Inglaterra de que por causa da idade e da capacidade física, o Fernandinho não teria seu contrato renovado, ou seja, no final dessa temporada na Inglaterra, daqui a algumas semanas, o clube agradeceria e abriria mão de uma extensão do contrato. Foi a partir daí que o nome do Fernandinho foi especulado em vários clubes, da Itália, da própria Inglaterra e também do Brasil. O Atlético Paranaense talvez fosse o maior candidato em território nacional. O Fernandinho nunca escondeu o carinho e a admiração que tem pelo Furacão. O Atlético Mineiro chegou a sondar a possibilidade de contratar o Fernandinho, mas a notícia dessa terça-feira que veio do Telegraph dá conta de que o Fernandinho vai renovar seu contrato com o Manchester City. O Guardiola conseguiu convencer os dirigentes de que seria importante estender o vínculo do Fernandinho por mais uma temporada. Capitão, jogando bem, temporada de 34 partidas. Não é a temporada não. Ele, desde que chegou ao clube em 2013, disputou 347 partidas, não tem nada a ver com 34. Ele já vai para o 4º título da Premier League, um cara super identificado, com enorme poder de voz dentro do vestiário, e no final das contas o Guardiola acabou convencendo os dirigentes, e ao que tudo indica, esse vínculo vai ser anunciado, essa prorrogação do vínculo vai ser anunciada nos próximos dias, o que acaba frustrando a possibilidade de retorno ao futebol brasileiro. Será que daqui a um ano ele ainda vai ter a disposição de jogar no Brasil? Ao que parece também, de acordo com o Telegraph, já surgiu até um convite do Guardiola para que no fim da próxima temporada, depois que ele percorrer esse último ano de contrato, ele possa integrar a comissão técnica do Guardiola, seja no Manchester City ou em qualquer outro clube. Outro que se deu mal com essa notícia é o Douglas Luiz. Lembra dele, volante que pertence ao Vasco? Ele havia sido comprado pelo Grupo City, não foi aproveitado no Manchester City e acabou sendo negociado com o Aston Villa. Tem no contrato do Douglas Luiz com o Aston Villa a possibilidade de recompra do jogador por parte do Manchester City. 25 milhões de libras. Esse período termina em junho. E o Douglas Luiz estava cotado para voltar ao Manchester City agora na metade do ano, exatamente para ocupar essa vaga do Fernandinho. Com a permanência do Fernandinho é possível que o ex-jogador do Vasco não tenha essa permissão, essa possibilidade, essa negociação para retornar ao Manchester City. Quero falar agora sobre o São Paulo, que anunciou a prorrogação de mais um contrato. Já são 3 contratos renovados pela nova administração de Júlio Casares e Eduardo Toni. Júlio Casares, o presidente, e o Eduardo Toni, o diretor de marketing do São Paulo. A mais nova renovação é da Gazin, que já estava no clube e teve de pagar um bom aumento para permanecer no uniforme tricolor. Os 2 antigos contratos que também foram prorrogados, da Betsul e da Cartão de Todos. Nos 3 vínculos, nas 3 prorrogações do contrato, o São Paulo conseguiu belos reajustes, que não chegaram a 100%, ou seja, não dobraram o valor, mas garantiram bem próximo disso. 90% na Betsul, 92% no Cartão de Todos. Ainda estou terminando de checar a informação em relação à renovação da Gazin, mas também com um belo reajuste salarial. Por trás desses valores mais altos há uma nova política no departamento de marketing imposta pelo Júlio Casares, que quer pelo menos dobrar os vencimentos com a camisa do São Paulo. Vale a lembrança de que o tricolor na temporada passada registrou apenas 16 milhões de faturamento com publicidade na sua camisa, sendo o 11º que mais faturou nesse quesito. É muito pouco para um clube que é o 3º mais popular do futebol brasileiro. Júlio Casares quer uma renovação de todas as propriedades com valores muito maiores.
e é isso que ainda impediu o tricolor de assumir ou de assinar um patrocínio master, embora as negociações e as conversas estejam em andamento. Na última sexta-feira, o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, esteve aqui no programa do Nicola e confirmou que tem a expectativa, pelo que ele escuta, de um acerto em relação ao patrocínio master para os próximos dias. Bora fechar o vídeo falando a respeito do Corinthians, que é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. O Corinthians fez 4-1 na Inter de Limeira na tarde dessa terça-feira na Neoquímica Arena e confirmou a passagem para a próxima fase. Vale a lembrança de que com essa vitória o Corinthians emplaca 3 vitórias consecutivas. Campanha de recuperação do time do Wagner Mancini. Tinha empatado com o São Paulo, quase venceu o tricolor, tomou gol praticamente no último lance. Depois fez 3-0 no Sport Huancaio, venceu o Novo Horizontino com o time reserva no fim de semana e agora mais uma vitória, que coloca o Corinthians na próxima fase. Importante, se o São Paulo for eliminado pela Ferroviária, o Corinthians será o dono da melhor campanha entre os 4 semifinalistas, ou seja, vai ter a oportunidade de jogar em casa nas semifinais e mais, vai enfrentar o vencedor de Mirassol e Guarani. Algum desses 2 classificados certamente vai ser o dono da pior campanha. E aí a gente teria um caminho livre para que o Corinthians chegasse à final sem enfrentar um grande. Se o São Paulo passar com vitória, o Corinthians vai ter sua segunda melhor campanha e aí deve enfrentar o vencedor de Red Bull Bragantino e Palmeiras, que jogam na sexta-feira para decidir quem se classifica desse confronto. Os gols do Corinthians na vitória desta terça-feira. Um gol do Fagner, que completava seu jogo de número 400 com a camisa do Corinthians. Fez muito bom jogo o Fagner. Com os 3 zagueiros ele tem muita permissão para atacar e aparecia com bastante frequência. Gostei demais da partida do Fagner, não só pelo gol. O Gemerson, o zagueiro, marcou 2 vezes. Ele marcou 2 vezes, a primeira delas com uma assistência do Luan, a segunda delas com um desvio de cabeça e ele aparecendo como um centroavante para fazer o gol do Corinthians no finalzinho da partida do jogo, que havia entrado no decorrer do jogo, deu números finais. 4 gols para o Corinthians, o único gol da Inter de Limeira foi marcado pelo Thales. Um placar de 2-0, 2-1, 3-1 e 4-1. O Gemerson, com esses 3 gols, 2 de hoje e mais um anotado, se tornou o artilheiro do Corinthians na temporada. 3 gols fazem do Gemerson o artilheiro do time, ao lado do Luan e do Matheus Vital. O esquema com 3 zagueiros mais uma vez foi visto e aprovado. João Vitor Raul muito bem, ao lado do Gemerson com os 2 gols. Também gostei da atuação do Piton, lateral esquerdo jovem, que ganhou a posição do Fábio Santos. O Corinthians volta a jogar no Campeonato Paulista no fim de semana, contra o adversário que eu já te contei quais são as possibilidades. Antes, na quinta-feira, faz partida de vida ou morte na Sul-Americana contra o Peñarol no Uruguai. Precisa vencer o Peñarol, que é o líder do grupo, com 5 pontos de vantagem em relação ao Corinthians. Se vencer, diminui a vantagem para 2 e segue na briga. Qualquer outro resultado de empate ou derrota e o Corinthians dará adeus à Sul-Americana. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. O programa dessa terça-feira aconteceu um pouco mais cedo. A gente fez à 1h da tarde e entrevistou o Ale Oliveira. Foi bem legal a entrevista, ele contando sobre a demissão dele no Esporte Interativo, não, no TNT Esportes, falando sobre Fernando Diniz, a decepção com o ex-técnico do São Paulo e agora técnico do Santos, sobre o dia em que ele tremeu quando conheceu o Ronaldo Fenômeno, também deu novidades, contou novidades a respeito de Douglas Costa, será que ele vai jogar no Grêmio? Enfim, foi um papo bem legal, quem não assistiu, vou deixar daqui a pouquinho nos cards aqui uma possibilidade para que você possa ver esse programa, tenho certeza que você vai curtir. Combinado? A gente se vê nessa quarta-feira cedo pela manhã e à 1h da tarde tem entrevista com o Guilherme Belintani no programa do Nicola. O Guilherme Belintani é o presidente do Bahia, mais novo campeão da Copa do Nordeste. A gente se vê. Tchau, tchau.